mais uma vez, pode tudo acontecer, inclusive nada. Nos acompanha hoje nessa conversa a analista internacional Rose Martins. Bom dia, Rose. Sempre um prazer te receber por aqui. Aí a Rose. Rose, vamos lá. A gente está falando um pouquinho sobre expectativas. É isso que o Edu traz. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas Trump tem esse prazo justo aí para conseguir, enfim, legalizar essa situação em que ele se coloca, já que poderia ter que pedir aval para o Congresso, que poderia ser uma dificuldade além nesse esquema que ele arma agora contra o Irã. Bom dia, Rose. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu, Laura. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e a toda a equipe da Rede TVT. O Trump está em maus lençóis, né? É isso que nós estamos observando nesses mais de 40 dias de guerra. E ele precisa de um cessar-fogo. Precisa de um cessar-fogo sem declarar que está cedendo para o Irã. Ele tentou isso no último cessar-fogo. Os 10 pontos mostraram grandes concessões por parte dos Estados Unidos ao Irã. Foram 10 pontos defendidos pelo Irã, o levantamento das sanções, o direito do Irã a enriquecer o urânio, o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz, como Donald Trump disse, e a mídia norte-americana noticiou, naquele cessar-fogo não estava prevista a abertura do Estreito de Hormuz, mas o controle do Estreito de Hormuz pelo Irã, e o Trump mostrou também que ele não tem controle sobre o Estado de Israel, uma vez que a primeira violação do cessar-fogo foram os ataques ao Líbano. Depois, uma nova rodada, não conseguiram chegar a um acordo, o acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel foi feito de forma separada, mas mesmo assim o acordo não está sendo cumprido integralmente por conta da presença de navios dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, e agora há uma grande dúvida sobre o que vai acontecer, porque o Irã declarou que nem mesmo vai enviar delegações ao Paquistão. Então, o Trump está numa situação muito difícil, interna e tanto no terreno mesmo, né? Considerando como terreno as bases dos Estados Unidos e o Estreito de Hormuz. Ele vai precisar convencer seu Congresso e a sua população de que essa guerra compensa. E ele não está conseguindo fazer isso, nem mesmo com a sua base, a base MAGA, né? Aliás, falando em popularidade e base de Trump nos Estados Unidos, vou trazer aqui duas informações que complementam bastante esse cenário que a Rose traz aqui para a discussão. Veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos foram detidos pela polícia do Capitólio num protesto contra essa ofensiva militar de Donald Trump no Irã. Os manifestantes ocuparam parte da Câmara dos Representantes e exigiram o fim imediato das operações e o reconhecimento legal do direito de objeção de consciência, ou seja, o direito de recusar o envio às zonas de combate. O grupo Veteranos contra a Guerra reuniu cerca de 150 ex-militares e familiares nesse protesto. Imagens dos manifestantes cercados por agentes se espalharam rapidamente pelas redes sociais. De acordo com o grupo, a ação acontecia de forma pacífica até a intervenção policial. Os detidos foram algemados e retirados do prédio. E eu junto a isso mais uma outra informação que tem tudo a ver com base de Trump nos Estados Unidos. O comentarista americano Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, ele afirmou no seu podcast que se arrepende de ter apoiado Donald Trump na eleição presidencial. Carlson confessou que pode ter induzido eleitores ao erro, pediu desculpas publicamente e admitiu que ele e outros apoiadores ignoraram sinais de falta de caráter durante a campanha. Ex-voz influente do movimento conservador nos Estados Unidos, o comentarista também afirmou que muitos aliados de Trump compartilham responsabilidade pelo cenário político atual no país. É isso que a gente vem dizendo há bastante tempo. Essa base de Donald Trump interna nos Estados Unidos está derretendo. Esses aí são dois bons exemplos, Laura. O que eu acho mais impressionante é que não poderia ser diferente. A questão toda é, ou o público americano todo teria sido acometido por uma doença que acaba com qualquer bom senso e joga todo mundo na loucura do cinismo que o Trump encarna, ou então isso não podia pegar, porque vamos lembrar, o filho do Bush, o herdeiro, fez uma guerra, também uma guerra absurda contra o Iraque, mas ele
ele fez um trabalho para amaciar a opinião pública americana. Ele pegou e inventou a história das armas de destruição em massa, foi lá na ONU para convencer outros países. Era tudo mentira, como depois se revelou cabalmente. Mas existiu um trabalho de chegar e falar, olha, o Saddam Hussein é uma ameaça à humanidade impressionante, nós precisamos parar com isso. Bom, e ele conseguiu, ao longo dessa campanha que veio na sequência dos ataques às Torres Gêmeas, ele conseguiu envolver um monte de países, a opinião pública americana, e ele, a partir daí ele fez uma série de leis que mostravam, que garantiram um apoio institucional a ele, como os atos patrióticos e tudo mais. O Trump, ele foi completamente doido, porque ele fez tudo isso a seco, né? Quer dizer, tentando enfiar goela abaixo da população americana uma narrativa que não tinha aderência com a realidade. Então é isso, quer dizer, a gente pensa que na época das redes sociais a realidade se produz nas redes sociais e tudo bem, mas não é assim. Eu tenho ouvido muito esse último tempo, o Haddad outro dia estava falando, o problema é que há uma dissociação entre a realidade e o que as redes sociais falam. Isso é verdade, isso há, mas isso não se perpetua para sempre, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão vendo, bom, mas será? Então, quando vem um cara que nem o Tucker Carlson e fala, olha, meu, não foi esse o combinado, a não ser que fosse uma ameaça de fato iminente à segurança americana, não havia como fazer essa guerra. Sim. Então, eu acho que o problema do Trump é que o Trump achou que, na base da brutalidade, ele conseguiria instaurar um terror que juntaria o povo americano. Mas ele não está conseguindo isso. E ele não se preocupou com essa justificativa moral. E uma guerra precisa ter uma justificativa moral, mesmo que você seja errado. Mesmo Hitler tinha uma justificativa para a guerra que ele fazia. Todas as guerras precisam ter uma justificativa. E o Trump estava fazendo uma guerra motivada por nada, nenhum ataque iminente, como inclusive o Obama garantia, né, com os acordos que estavam em vias de ser fechados, já tinham sido fechados e estavam sendo atualizados. Então, é isso, quer dizer, a arrogância dele achando que podia tudo foi a garantia da derrota que ele está colhendo agora, né? Edu. Eu vou perguntar para a Rose o que ela acha não só dessa manifestação em si, são 100 pessoas, então não é a manifestação, mas sim o que ela representa. Lembrando que no final da eleição em que Trump queria ganhar na marra, aliás, ele ontem disse que perdeu de novo, né? Voltou a dizer que em 2020 ele foi roubado, num dos textos dele lá da manhã de ontem. Naquela época, os generais do Pentágono soltaram uma nota dizendo que não tinham nada a ver com a eleição, que eles só trabalhavam da porta do país para fora, né? Dizendo, não vamos dar golpe de Estado com o senhor pedindo ou o senhor ordenando. Essa manifestação de hoje, ou de ontem, né? Será que tem alguma espécie de eco para dentro das Forças Armadas? Porque a gente sempre disse assim, a derrota de Donald Trump militarmente não vai acontecer sob o ponto de vista da invasão dos Estados Unidos, não é? Ele não vai perder militarmente, ele perde moralmente e economicamente. E principalmente de dentro para fora dos Estados Unidos. A resistência do Irã é muito importante, evidentemente, fundamental para defender sua própria vida. Mas a derrota deve vir de, politicamente, um esforço dentro dos Estados Unidos de quem é contra. Será que esse aqui é mais um indicativo de que isso está de fato acontecendo? Não são bolhas, não são grupos contrários apenas? Olha, eu vou tentar trazer uma visão mais ampla aí da sociedade norte-americana, mas também abarcando essa questão do Pentágono e das Forças Armadas. Há um cansaço na sociedade norte-americana com as intervenções dos Estados Unidos em diversas partes do mundo. Na Venezuela não teve o mesmo apelo, porque isso não significou um impacto imediato na economia dos Estados Unidos, né? Nem os Estados Unidos se lançaram em ataques contínuos, como tem acontecido com o Irã. Além desse cansaço, né, por conta das mal-sucedidas intervenções a partir dos anos 2000, no Iraque, no Afeganistão,
na Líbia, também a campanha que os Estados Unidos fizeram na Síria, essas campanhas, essas intervenções foram muito mal sucedidas. Elas não aumentaram o poder dos Estados Unidos no sistema internacional, muito pelo contrário, o acirramento da disputa com o eixo sino-russo ficou mais evidente, que os Estados Unidos, inclusive, estaria perdendo espaço, não somente nos tabuleiros geopolíticos, mas também espaço para a China na produção industrial e tecnológica. Portanto, não aumentaram o seu poder no sistema internacional. Os bens públicos que os Estados Unidos fornecem também ficaram mais desconfiáveis, principalmente essa bandeira de defesa dos direitos humanos, de defesa da democracia. E também a própria moeda norte-americana ficou mais desconfiável. E, além disso, de não ganharem mais poder, a vida do norte-americano não melhorou. E o Donald Trump, quando ele faz a campanha para as eleições de 2024, perdão, ele diz fundamentalmente que ia melhorar a vida do norte-americano, ele seria a melhor pessoa para conduzir a economia dos Estados Unidos, ele seria capaz de recompor a capacidade industrial dos Estados Unidos e que ele não faria intervenções no Oriente Médio. Ele deixou isso muito claro. Em 2019, enquanto ele era presidente, ele disse que atuar no Oriente Médio era uma grande armadilha para os Estados Unidos. E ele quebrou com essa promessa. Então, além de ter um cansaço da sociedade norte-americana como um todo, um aumento do custo de vida, a percepção de que a vida do norte-americano médio piorou, há também uma quebra da promessa de campanha. Por isso, a base do Donald Trump, a base MAGA, está muito insatisfeita. Eles já tinham mostrado uma insatisfação com as ações na Venezuela. Como eu disse, as ações na Venezuela não provocaram impactos para a sociedade dos Estados Unidos imediatos. A primeira semana de guerra com o Irã, o preço do diesel e da gasolina aumentaram nos Estados Unidos, o que leva a uma reação inflacionária em cadeia. A guerra do Irã também deixou mortos. Já há 13 oficiais dos Estados Unidos, se não mais, que foram mortos pelos ataques iranianos. As bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico também foram destruídas. Há uma insatisfação das grandes corporações produtoras de energia. A Exxon, a Total, a Shell. A Shell e a Exxon tiveram as suas instalações no Catar, sofreram muitos danos, com prejuízos bilionários, que podem levar de 2 a 3 anos para serem reparados. Então, veja, há um quadro muito difícil de aceitação dessa guerra. Junto com esse quadro da própria aceitação da guerra, o Donald Trump vinha numa tendência de queda de popularidade desde maio do ano passado, com as pesquisas mostrando que os norte-americanos estão insatisfeitos, sobretudo, a principal insatisfação dos norte-americanos é com o custo de vida, algo que ele prometeu resolver, de ser presidente dos Estados Unidos, e ele ia resolver esse problema. Então, é um cenário em que a situação vai ficar muito difícil para ele, porque é uma percepção geral de que ele não consegue melhorar a vida dos norte-americanos e mesmo a sua base se coloca contrário a essa guerra. Veja, quando ele ameaçou acabar com a civilização iraniana em apenas uma noite, essa base MAGA começou a discutir a 25ª emenda dos Estados Unidos, né, da Constituição norte-americana, para remover o Donald Trump do cargo por inaptidão, inclusive chamando atenção para a 4ª sessão, que seria a decisão por parte do vice-presidente dos Estados Unidos e seu gabinete de remover o Donald Trump imediatamente, porque uma vez que ele está dizendo que pode acabar com uma civilização inteira em apenas uma noite, ele não está apto, ele não estaria em condições psiquiátricas, intelectuais de ser presidente dos Estados Unidos. Ele não está encontrando, é claro, ele ainda tem um apoio do Partido Republicano, mas ele não está encontrando apoio em nenhuma esfera da sociedade norte-americana, um apoio que deveria, um apoio maciço, né? Não um apoio lateral. Agora, partindo para a questão do Pentágono, desde o início dessa guerra, o Pentágono deixou claro 2 coisas. A questão do Estreito de Hormuz, os impactos que isso teria interno para os Estados Unidos, mas para o mercado de energia global, e a incapacidade de ser bem-sucedido numa mudança de regime do Irã. Nos primeiros dias de guerra, o Pentágono já tinha deixado claro, uma mudança de regime no Irã não seria algo realista. E o que nos leva a isso? A uma guerra, porque os Estados Unidos já não vão conseguir fazer a mudança de regime, vai ter que derrotar o Irã por outros meios. Esse seria o cenário perfeito para o Estado de Israel e para os Estados Unidos. Uma mudança de regime, colocar lá um governo
aliado dos Estados Unidos e de Israel, que deixasse o caminho livre, desarticulasse a ajuda que o Irã dá ao eixo da resistência e deixasse o caminho livre para o Estado de Israel colocar em pleno vigor, né, mais do que já fazem o projeto da Grande Israel, e que tivesse uma aliança com os Estados Unidos e colocasse a China em maus lençóis, uma vez que o Irã é um fornecedor de energia para a China e 40% de todo o petróleo que a China compra passa pelo Estreito de Hormuz. Esse sonho perfeito, ele não é realizável. Então, os Estados Unidos precisam entrar em guerra. A guerra gera custos, é dinheiro, são vidas norte-americanas e também esse impacto imediato no mercado global de energia. Além da insatisfação interna, uma insatisfação dos aliados, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, o Japão, mesmo os países europeus, que estão encontrando dificuldades na obtenção de energia. Ele não está conseguindo também convencer esses aliados a se engajarem militarmente nesse conflito. Então, eu acho que a leitura também das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos é que uma guerra com o Irã, para dizer ganhamos essa guerra, obtivemos uma vitória, seria de uma invasão terrestre. No Iraque, eles precisaram de 300 mil soldados, num quadro muito mais favorável aos Estados Unidos. Estima-se que seriam 500 mil de soldados para fazer uma invasão terrestre dos Estados Unidos, do Irã. Os Estados Unidos tem essa capacidade política no momento? Donald Trump tem essa capacidade política? Nem mesmo dentro do Partido Republicano, eu acho que ele conseguiria uma decisão tão ambiciosa. Eu acho que causaria uma revolta interna, inclusive. Só deixa eu trazer duas informações rapidamente por aqui. Primeiro que, assim, na Truth Social, que é essa rede de Donald Trump, ele está enlouquecido hoje. Ele está postando muito, mais muito, do que assim, sempre. Mais do que sempre, muitas críticas à imprensa norte-americana que tem noticiado esse grande fracasso dessa guerra. Então, assim, os principais comentários são críticas à imprensa norte-americana. E ele acabou de dizer, inclusive, que o Irã estará em mesa de negociação. É uma afirmação que Donald Trump faz. Está mandando. Exatamente. Vai, o Irã Irã estará na mesa de negociação em breve. Lembrando que J.D. Vance viaja essa tarde agora para o Islamabad, no Paquistão, para essa suposta negociação que pode acontecer em Islamabad. Uma outra informação é essa, postada agora pela Press TV, que o X, a rede social X, está suspendendo contas iranianas numa tentativa de silenciar vozes contra a agressão dos Estados Unidos e de Israel. São algumas contas principalmente comentaristas de assuntos internacionais, ativistas de mídia social. Eles falam aqui em pelo menos 3 contas suspensas nesses últimos dias, contas essas que fazem críticas a essa agressão dos Estados Unidos. É muito interessante isso, porque a gente vem comentando como o Irã está dando um show nas redes sociais, de maneira muito criativa, inclusive. Vinha várias embaixadas, Exato. Não é só a partir do Ministério de Relações Exteriores. Isso. E como a guerra é construção de narrativa também. Então, uma vez que você silencia essas vozes, você está jogando para um ator desse processo todo. Então, é importante isso colocado. Laura. Eu queria chamar a atenção, isso que você falou, a gente falou essa semana da censura àqueles bonequinhos de Lego. Isso. Que o Irã estava usando para mostrar os atores da guerra e tirando um sarro gigantesco da administração Trump. Mas aquela cena daqueles soldados ali no Capitólio, eu acho que é incrível a quantidade de símbolos que a gente tem ali, né? Sim. Você vê que na frente tem esse rapaz que ele está com a bandeira americana dobrada, que é a bandeira americana que é entregue para os familiares. Esse cara é parente de alguém que morreu na guerra. É a bandeira que vão lá os caras do exército, na casa da família, batem na porta e falam, e toma aqui a bandeira e essa... Seu filho faleceu. Seu filho faleceu, seu marido faleceu, Então esse menino é parente de alguma vítima, algum soldado americano morto na guerra. Do lado dele tem um companheiro que está com um lenço palestino. Eu acho que não é uma questão menor. E na sequência, ao lado, tem uma faixa dizendo: nós não conseguimos pagar mais essa guerra. Então são mensagens que estão sendo passadas para o público. E fora isso, né? Os feridos e tal, não sei o quê. Então é uma mensagem, não são 100 soldados.
São 100 soldados carregando isso que você está falando, uma narrativa de que essa guerra não é nossa, essa guerra não nos interessa, essa guerra só traz uma perda de investimento absolutamente necessário para resolver a crise americana. Os Estados Unidos são um país em crise e, além disso, está matando os nossos meninos, os nossos soldados, os nossos jovens. Então, eu acho que são 100 soldados, mas isso aí sendo reproduzido na mídia americana, certamente isso cala fundo no público americano que já está descontente em toda a linha com essa guerra. Então, eu acho muito bacana porque está vindo, nós estamos vendo, a sociedade americana está se posicionando. Nós tivemos aqueles protestos de milhões do No Kings. Agora nós temos isso, quer dizer, a sociedade americana está se movimentando para pegar e mostrar todo o seu descontentamento. E é por isso que a imprensa americana também se movimenta nesse sentido. Vamos lembrar, hoje eu estava vendo uma notícia super interessante, um cara falando que era um assessor do Antony Blinken, da administração Biden, o cara falando, a gente estava com tudo pronto para atacar o Irã. Então isso, e nós sabemos que o esforço de guerra, esse deep state americano, para ele tanto faz como tanto fez, se é democrata, se é republicano e tal, não sei o quê. Então é isso, quer dizer, há se levanta agora dentro da sociedade americana um clamor anti-guerra, mas você vê as reações, mesmo entre os democratas, são muito tímidas, né? Quer dizer, para um esforço de guerra absolutamente errático, confuso e tal, era para as forças democratas estarem se levantando muito mais. E a gente vê assim, uma vozinha aqui, outra vozinha ali e tal, mas os democratas, que são a segunda força, agora, a segunda força política mais importante dos Estados Unidos, estão assim, fazendo a egípcia. Eu não estou vendo, eu estou aqui andando, aí de repente vem um ou outro fala. Então, a sociedade americana certamente vai sancionar também, vai punir também esses democratas que silenciaram diante dessa barbárie toda. Perfeito. Temos aqui, inclusive, pesquisa, levantamento Reuters Ipsos, que aponta que a rejeição a Trump chegou a 62% em meio a essa guerra no Irã, crise com o Vaticano. A popularidade do presidente estagnou em 36%, esse é o nível mais baixo desde a posse em 2025. Então é isso, que é um resumo de tudo isso que a gente está comentando por aqui. Edu? Eu estou vendo aqui, eu fui atrás do trecho que você falou, do Tucker Carlson. Né? É impressionante mesmo. Ele fala assim, eu estou atormentado pelo longo tempo, eu estou atormentado há bastante tempo pelo fato de eu ter tido um papel em colocar Donald Trump de novo na Casa Branca, em tê-lo eleito. E eu quero dizer que I'm sorry for misleading people. Misleading é levar para o lugar errado. Né? Não é apenas... É guiar. Né? Exato, é guiar. É uma coisa meio que messiânica, né? De tamanho de papel que ele teve. Eu estou muito impressionado, porque ainda que ele já tenha dado sinais seguidos de que ele não estava mais endossando o que Donald Trump estava fazendo, é a primeira vez que ele fala que não deveria ter endossado Donald Trump na campanha. E ele é uma voz, ele é mais do que o Alan dos Santos lá para os bolsonaristas, porque ele é uma pessoa conhecida do país inteiro, e não só dos meandros e daquela bolha. Então, estou realmente impressionado. Eu fui atrás, olha lá, o trecho é esse, em que ele está dizendo, e falando mais de 2, 3, 4 minutos sobre o assunto. Estou de fato, porque junto com essa que venha do mesmo dia que essa manifestação de ex-militares, ou militares da reserva, né, a mim dá uma virada maior nesse sentido que a Rose estava falando de o impacto interno na sociedade americana. Agora, Rose, o que a gente pode esperar, mesmo sabendo sobre essa imprevisibilidade de Donald Trump? Porque ele foi questionado também sobre a possibilidade de uma extensão de um cessar-fogo. Ele falou que não está querendo estender esse cessar-fogo. E o Irã ameaça com usar novas cartas.
O que a gente pode esperar desses próximos dias? Lembrando todos esses prazos e esse tempo que os países tiveram para, de alguma forma, se reabastecer também. Antes de responder essa sua pergunta, Thalia, eu quero só fazer um comentário sobre o que a Laura disse, porque eu acho que ela trouxe um ponto bem importante sobre essa fraqueza do Partido Democrata, né, em fazer uma oposição a essa guerra e ao Donald Trump. É porque a gente tem como uma variável muito importante o Estado de Israel. Essa guerra ela tinha certo consenso bipartidário. Há um vídeo da Hillary Clinton que está rodando muito agora nas redes sociais, é um vídeo de uns 10 anos atrás, em que ela diz que em algum momento os Estados Unidos teriam de entrar em guerra com o Irã. E o motivo é para defender os interesses do Estado de Israel. O lobby sionista nos Estados Unidos ele tem uma projeção bipartidária. Eu não tenho muita concordância quando dizem que essa é uma guerra só do Estado de Israel, que o Donald Trump está sendo chantageado pelo Mossad, que tem uma relação com os arquivos Epstein. Eu acho que essa é uma guerra também dos Estados Unidos, é claro, porque os Estados Unidos têm uma fusão de, mesmo até de identidades, mas de interesse com os interesses do Estado de Israel, o que significa a segurança do Estado de Israel tem uma relação direta com o que significa a projeção dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, os democratas também têm essa posição bamba e vão ter também de conversar com a sociedade norte-americana, assim como tiveram por conta do apoio que deram ao genocídio em Gaza, porque eles também participam dessa campanha pró-Estado de Israel e pró-projeção geopolítica, expansão do Estado de Israel. Claro, de uma forma diferente, encontrando alguma oposição no seio do Partido Democrata, mas é verdade que essas grandes figuras são também sionistas, como a Hillary, o Obama, são também favoráveis à política do Estado de Israel e ajudaram o Estado de Israel nessa política que cercou Gaza e ampliou os assentamentos na Cisjordânia. E um outro dado bem importante, a CNN dos Estados Unidos mostrou essa pesquisa há alguns dias, é como vem caindo o apoio e a visão positiva sobre o Estado de Israel dentro do Partido Republicano, sobretudo entre pessoas menores abaixo de 50 anos. O Estado de Israel tem sido visto tanto em relação ao genocídio de Gaza de uma forma bem negativa, mas também com essa percepção de que essa não é uma guerra dos Estados Unidos, essa é uma guerra apenas do Estado de Israel, que os Estados Unidos estão gastando dinheiro, que pessoas estão morrendo por conta de interesses específicos do Estado de Israel. Então, isso pode ser um peso também para o Donald Trump dentro do Partido Republicano, e eu acho que encerra esse ano, com as eleições de meio de mandato, nós vamos ver o início do fim da hegemonia trumpista dentro do Partido Republicano. Mas aí, Thali, para responder a sua pergunta sobre o que podemos esperar, essa é a pergunta de milhões, porque na mídia iraniana, a Press TV, a capa da Press TV de hoje, é que o Irã não vai enviar delegações ao Paquistão. Eu acho que faz parte também um pouco da forma de negociar do Irã, porque eles estão dizendo que não vão negociar sob ameaças. Então, o Donald Trump vai, para poder abrir uma nova mesa de negociações, o Donald Trump vai ter que calibrar o discurso. E o Irã também está muito insatisfeito com a presença militar norte-americana na região do Golfo. Lembrando que no domingo eles atacaram um cargueiro do Irã no Golfo de Omã, e isso deixou os iranianos enfurecidos, sendo que vai haver uma retaliação. Donald Trump também ameaçou atacar a infraestrutura elétrica e energética do Irã às vésperas dessa reunião do cessar-fogo. Então, o que o Irã está dizendo é que não vai negociar sob ameaças. E outro ponto também interessante da gente trazer para tentar entender essa posição iraniana é como tem ascendido no Irã figuras mais linha dura após a morte do assassinato do Ayatollah Khamenei. Figuras ligadas mais à guarda revolucionária iraniana, como é o próprio Khamenei Júnior agora, né? Ele tem uma trajetória muito mais ligada à guarda revolucionária, que tem uma visão mais linha dura
do que outras figuras que, digamos, teriam uma posição de mais concessões e diplomáticas em relação a negociações com os Estados Unidos. Então, essa mudança ela está sendo um pouco difícil da gente captar por conta de questões de inteligência do governo do Irã, mas a posição retórica de comunicação e a própria forma de dizer agora que não vai negociar com os Estados Unidos sob ameaça, ela tem demonstrado que sim, no Irã está ascendendo figuras linhaduras e ligadas à Guarda Revolucionária iraniana. Então, há também uma mudança política, né? uma reorganização política no Irã nesse sentido, que é bem importante. Eu acho que, caso o Donald Trump não recue nessa retórica de ameaças, essa mesa de negociações não vai realmente ocorrer. E o que nós vamos ver para os próximos dias com certeza, um aumento do preço do barril de petróleo, se não tivermos uma nova rodada de negociações. No dia de ontem, o barril já amanheceu em alta de 5%. O Estreito de Hormuz fortemente controlado, alguns navios estão passando, mas são navios em que o Irã permite a passagem, importante dizer isso. Mesmo quando o cessar-fogo foi celebrado, ficou negociado que o Irã iria fazer a gestão do Estreito de Hormuz e que era delimitar a rota que os navios fariam, ou seja, a realidade pré-28 de fevereiro não seria restabelecida. Então, eu acho que o fluxo no Estreito ainda vai continuar baixo, o barril de petróleo vai voltar a subir e os ataques também, possivelmente por parte dos Estados Unidos, ficarão mais duros contra o Irã e a resposta será na mesma medida. Ou seja, o que eu espero para os próximos dias é efetivamente um prosseguimento da guerra, a não ser que os Estados Unidos, por uma via que não seja pública, mas através dessa mediação do Paquistão, esteja disposto a fazer mais concessões. O Donald Trump está desesperado para levar uma vitória para casa. Quando ele falou sobre a reabertura do Estreito de Hormuz, ele quis dizer para a sua população que ele tinha conseguido restabelecer a realidade pré-28 de fevereiro, o que não era verdade. O que o Irã concordou no cessar-fogo foi em normalizar a passagem, mas com presença militar iraniana. Então, ele precisa de alguma narrativa, né, de algum ponto em que ele diga para os norte-americanos que ele ganhou em algum aspecto. Então, pode ser que, nesse sentido, ele faça alguma concessão para conseguir essa propaganda. Mas é um cenário muito difícil de prever, né? Porque o Irã, justamente porque o Irã disse que a delegação não irá ao Paquistão. Ontem à noite, petróleo ontem à noite, né, data barril, petróleo ontem à noite a 93,80 e agora, neste momento, a 95,40. Exatamente. Tenho essa notícia que chega da mídia também americana, pelo menos 26 navios passaram pelo Estreito de Hormuz, mesmo com esse bloqueio, esse suposto bloqueio de Washington dos Estados Unidos. É uma empresa de inteligência marítima que listou, então, que pelo menos 26 embarcações ligadas à chamada frota paralela do Irã. Então, essas 26 embarcações elas continuaram operando apesar do bloqueio naval dos Estados Unidos. Então, para a gente também entender do que se trata esse suposto bloqueio e aquela apreensão do navio que foi feita pelos Estados Unidos, de um único navio, por enquanto, até este momento, e que o Irã agora exige, inclusive, a libertação dos tripulantes desse navio e de familiares que estavam a bordo também. Então, essa é uma das exigências, por isso que fala, né, que a gente não pode chegar numa mesa de negociação tendo essas ameaças concretizadas, inclusive, né, antes de qualquer tipo de conversa que se faça. Então, é nesses termos que a gente está neste momento. Mas vamos combinar, tudo isso é muito pouco. 26 navios não é nada para o tráfego. 150 por dia, pelo menos. 150 por dia, nós estamos falando de 26, estamos falando de um navio iraniano que foi... Ou seja, o Estreito de Hormuz, tal como o Irã anunciou no início das hostilidades, o Estreito de Hormuz está fechado. E eu vi hoje um especialista em petróleo comentando que é uma crise de abastecimento mundial como não se via desde a época da guerra, daquelas guerras lá, da crise do petróleo lá nos anos 70. Então, é uma situação muito grave com impactos profundos sobre a economia mundial
E vamos combinar, os caras estão exportando menos, ou pouquíssimo, quase nada, e os estoques existentes estão sendo esgotados. Então, quem tem estoque ainda, como a China, por exemplo, vai gastar esses estoques, vai esperar que a guerra acabe e vai gastando esses estoques. Agora, com o encerramento desse ciclo de acúmulos, a tendência é o preço do petróleo aí sim explodir. Por isso a situação do Trump não é uma situação pequena. Vamos lembrar, a Agência Internacional de Energia liberou seus estoques. Então tem um monte de gente que está operando para segurar o preço do petróleo até que se consiga a paz. Mas o tic-tac está prosseguindo. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo desse é um monte de petróleo que está sendo consumido e que não está sendo reposto. Então essa crise tem hora e data para explodir de fato na cara do mundo inteiro. É isso que o Trump está apavorado com a perspectiva de acontecer, porque isso vai ter um impacto sobre os Estados Unidos, que aliás é um dos... Vai ter um impacto sobre a China? Vai ter. Mas tendo um impacto sobre a China, vai ter também um impacto rebote. Os Estados Unidos são autônomos em relação ao petróleo. Ok, beleza, ótimo. Mas os parceiros todos dos Estados Unidos não são. Então, essa agora que é a situação que o Trump está tendo que administrar. Os estoques estão diminuindo. O Golfo, o Estreito de Hormuz está fechado, efetivamente fechado. Então, portanto, a bomba atômica do Estreito de Hormuz é aquela coisa que se falou, né? O Irã não tem a bomba atômica, mas ele tem a melhor de todas as bombas atômicas geopolíticas, que é o Estreito de Hormuz, continua fechado. Perfeito. Rose, muito obrigada. Sempre um prazer recebê-la por aqui. Tenha um bom feriado, uma boa semana. Até uma próxima. Um beijo para você. Eu queria fazer um último comentário. Como disse a Agência Claro. Internacional de Energia, a situação é desesperadora. Eles colocaram esse subtítulo no site deles. O Donald Trump ele quer urgentemente normalizar o fluxo de gás e petróleo no Estreito de Hormuz. Então, só para tentar fazer uma previsão, talvez uma das concessões que ele busque fazer é a retirada desse bloqueio dos Estados Unidos, a presença militar dos Estados Unidos na região, para tentar normalizar, para aí sim voltar lá no ponto 1 do cessar-fogo, do primeiro cessar-fogo, da primeira negociação, que é a normalização de passagem. Não é abertura total, porque o Irã continuará exercendo a gestão, como fez a partir do início da guerra. Portanto, volto a dizer, a realidade pré-28 de fevereiro não será restabelecida no Estreito de Hormuz. Então, o Donald Trump agora ele precisa pelo menos aceitar que o Irã faça a gestão e normalize o fluxo para aí sim voltar à normalidade dos preços. É muito bom estar aqui com vocês da TVT, Thali, Laura, Edu, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Um abraço, bom feriado. Um beijo, Rose, e até. É aquilo que a gente vem comentando, né? O Trump, ele volta